No vídeo de hoje eu trago para vocês uma peça que a finalidade começou sendo um kit apagão, mas depois de pronta eu já vi que eu posso transformar essa peça também num pano muito fofo para colocar na entrada da minha casa. Eu tô falando de uma casinha que você vai colocar vela e fósforo ou isqueiro para deixar bem num cantinho reservado para quando acabar a luz na sua casa. Porque por mais tecnológicos que a gente seja, quando acaba a luz, a velha vela ainda continua sendo o melhor recurso para a gente iluminar as noites que acabam a luz, não é isso? Então, se você já gostou da ideia, é só continuar aí. Eu sou a Fernanda Leal e você está aqui no By Fê Ateliê. Você vai começar baixando o molde que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então você vai verificar se esse quadrado tem essa medida, porque se ele tiver, o seu molde está no tamanho certo. E vai separar todo o material de acordo com as instruções da primeira página. A gente vai começar pelo corpo. Esse molde já tem margem de costura, então eu cortei 2 pedaços de tecido e já posicionei um em cima da manta. Para a porta, eu sugiro que você use o tecido dobrado, mas com a medida que o seu molde encaixe certinho dentro dele. Para o telhado, eu também fiz a mesma coisa que o corpo, eu cortei os 2 tecidos e já posicionei em cima da manta. Para a janela, eu sugiro que seu tecido seja branco ou marfim, e a gente vai fazer ele dobrado também, e ele precisa ser um pouquinho maior do que o molde, ele precisa ter mais de costura. E para a cortina, eu posicionei um termocolante em cima do modelo da janela, do molde da janela, fiz a cópia do tecido e colei o termocolante no avesso do tecido para ser a cortina. Agora, você vai cortar exatamente na marcação que você tem, tanto interno quanto externo. Pronto, você já tem a sua cortina. O mesmo você vai fazer com a graminha. Você também vai desenhar no termocolante, depois vai colar no avesso do tecido e também vai separar. Vai precisar também de um pedacinho de fita, essa aqui é de gorgurão e ela tem 8 centímetros. 2 botõezinhos, que é opcional. Esse projeto, ele é muito facinho de fazer, é para iniciante, então eu vou pedir para que você fique aí, não pule o vídeo, porque tem muita diquinha bacana e eu quero passar tudo bem certinho para vocês. Então, é só você continuar aí e vir costurar comigo. A gente vai começar pela parte do telhado, ele já está posicionado sobre a manta. A gente vai achar a parte do centro superior para posicionar essa fitinha. Vai fazer como se fosse letra E e vai posicionar bem no meio e vai fazer uma costura de segurança. Agora vamos colocar o tecido direito com direito, alfinetar e fazer uma costura começando com retrocesso. Um dedo, você começa, faz em torno e termina também dando distância de um dedo para cada lado. Agora a gente vai fazer a porta. Direito com direito tecido, a gente vai costurar dos 2 lados, deixando a parte de baixo aberta. Corta as pontinhas e desvira. Para a janela, observe que esse tecido ele tem margem de costura. Se você colocar o termocolante, né, tirar a película, porque esse daí é um termocolante importado, então a gente vai precisar levar no ferro. E aí você vai dividir bem direitinho do lado direito do tecido a sua cortina. Ele vai ficar com margem, é dessa forma mesmo que o tecido deve ter, tá? Um pouquinho de margem de costura. Aí vai no ferro e passa. Aproveita que você vai no ferro e já passa a porta também para sentar a costura. E já faz o mesmo com a parte da graminha, que você vai posicionar na parte do corpo da casinha embaixo. Agora é levar todo mundo pro ferro e passar. Pronto, agora que já tá pronto, a gente coloca direito com direito, alinha tudo direitinho e vamos fazer a costura bem na beiradinha aí, ó, na sombra da cortina. E nessa parte branca, a gente vai deixar aberto, porque vai ser por aí que a gente vai desvirar. Vai ficar dessa forma.
Agora a gente corta os biquinhos e desvira aí, olha, pela essa parte branca que ficou aberta. Pronto, agora leva no ferro e dá uma passadinha. Com um tubo de linha normal de costura para máquina marrom ou uma cor escura, a gente vai fazer o bordadinho rústico. Se você não gostar do bordado rústico, você também pode fazer o ponto caseado ou qualquer outro ponto que a sua máquina tenha. Pode ser um zigue-zague ou até mesmo a costura normal. É só usar a linha da mesma cor. Como eu gosto do rústico, eu vou fazer com a linha escura e vou fazer o bordadinho rústico. Vou fazer a costura toda a volta da cortina e a vidraça, que vai ser com uma cruz no meio. E assim que ficou a janela, observe que a parte de baixo ela continua aberta, porque quando a gente posicionar, que a gente vai fechar. Agora eu vou fazer o mesmo na graminha. Eu aproveitei e já fiz um galinho, que vai ser onde vai ficar as florzinhas. Agora a gente posiciona a porta e faz a costura bem na beiradinha de um lado e do outro, deixando a parte de cima aberta. O mesmo eu vou fazer com a janela, então é só centralizar direitinho, pode usar o seu molde como uma dica de centralizar, de botar tudo certinho. E eu vou fazer a costura toda a volta também, deixando a parte de cima aberta. E assim já tá ficando com carinha de casa, olha que graça. Agora eu coloco o tecido direito com direito e faço uma costura à volta, deixando a parte de cima aberta, que vai ser por onde a gente vai desvirar. Corto os cantos. Acha o meio. Faz um pique. E agora a gente desvira. Vou pegar o telhado. Vou também achar o meio. Vou fazer um pique, vou cortar as pontinhas e desvirar a parte do telhado. Vou lá no ferro, vou passar e agora eu vou colocar onde tem a manta, direito com direito ali, ó, da casa, tá vendo? E vou fazer uma costura de um ponto ao outro. Vou virar, vou colocar essa parte pra dentro e vou passar. E vou dobrar a costura do meu telhado aí, olha, bem direitinho, para que eu consiga encaixar em cima da primeira costura. Ficando, olha, dessa forma. Agora, a gente vai pescar com o alfinete e assim, ó, você vai pescar para encaixar esse tecido em cima da costura bem certinho. Vai ficar dessa forma. E nessa hora, alfinete nunca é demais, então capricha. E agora chegou a hora de fazer a costura. Eu vou fazer no telhado e toda a volta. Com agulha e linha, chegou a hora de finalizar prendendo os botões. E olha que graça que ficou. Se você prender o botão de forma diferente, olha que florzinha fofa que fica. E eu quero dar uma outra sugestão para vocês, que a gente pode estar pintando o tecido. Isso mesmo, com lápis de cor aquarelável, ele se adapta super bem ao tecido e você pode pintar. E eu vou usar para pintar as folhas desse projeto, porque eram muito pequenas, não iria ficar bom para fazer o bordado rústico. Então eu vou escolher 2 verdes e vou pintar. E olha só o resultado final
dessa peça. Que coisinha mais fofa. Esse daqui, eu fiz o telhado exatamente como tá no molde. Esse daqui, eu dei uma entradinha assim, ó. Na hora de costurar, eu fiz uma meia curvinha aqui, mas ele segue as mesmas medidas. E esse daqui, eu fiz duas coisas diferentes. A parte do telhado, eu não coloquei esse bico aqui, então eu fiz ele mais reto aqui. E na hora que eu fui finalizar, eu coloquei um viés dobrado, eu dobrei o viés e eu prendi o viés aqui usando o zigue-zague da máquina, tá vendo? Ó, fiz dessa forma. E também a parte da janela, aqui as duas foram feitas do mesmo jeito, com ponto rústico, né? Da mesma forma. Eu só coloquei a cortina, fiz a costura rústica para prender e primeiro eu fiz um zigue-zague prendendo aqui em cima, depois eu prendi aqui, olha, direto com o zigue-zague. Então ficou com essa moldura aqui na janela. E aí tem o bolsinho aqui e tem o bolsinho aqui também, da mesma forma. E na parte de cima eu coloquei essa argolinha. Então aqui tem as três opções para que vocês possam fazer seguindo o mesmo molde, apenas tendo essas diferenças que eu acabei de falar. E outra coisa, olha que delicadeza, esse botãozinho, isso aqui é um botão de 4 furos. E olha que lindo que ele ficou. Mais uma diquinha aí para vocês que acompanham o By Fê Ateliê. E olha que peça mais linda! Além de ser um kit apagão, né, o porta-velas e o porta-isqueiro aqui, você pode ainda decorar a entrada dessa casa. Eu achei muito fofa. Você pode botar aqui, olha, um seja bem-vindo, uma plaquinha, enfim, decorar aí, olha, e deixar como um panô de porta, né, um seja bem-vindo para quando as pessoas chegarem na sua casa de cara com uma casinha assim super feliz. E aí, me conta, qual foi que você mais gostou? A vermelha, a azul ou a preta? Todas são lindas, né? É difícil escolher. Mas se você gostou do passo a passo, o que você pode fazer, que vai me deixar muito feliz, é além de comentar, claro, deixar um like. E se você não é inscrito no canal, aproveita, clica no botão vermelho, se inscreva, ative as notificações. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!